E a gente já tem essa demanda crescente de deslocamento do orçamento da TI, do orçamento da TI para a operação, para a OPEX, né, que vai para o corrente. E isso pode se tornar uma limitação no futuro, né? No futuro breve, a gente está falando de 2, 3 anos para frente. E aí a gente precisa ter solução para isso. Ter infraestrutura local e capacidade de reação para esses problemas é importante. Então, me parece, né, da realidade do nosso tribunal e também da maior parte dos tribunais com quem eu conversei para poder trazer algo de útil para vocês, é que o cenário vai depender a dose e vai variar a dose de acordo com a realidade de cada tribunal e com o momento. E isso vai ser transformado de acordo com que esses custos de nuvem subam ou desçam, né? Bom, boa tarde a todos que nos assistem aqui. Quero dizer que é mais uma vez, uma honra retornar a mediar um painel, né, organizado pelo Pico, e dizer que o Expo Jude, de fato, é um evento que veio para ficar nesse calendário de TI, sobretudo do Poder Judiciário, e mais orgulhoso ainda de poder dividir o palco mais uma vez plural e um tema também que inspira muito, né? A gente está falando de infraestrutura do futuro, e falar de infraestrutura do futuro, tenho certeza de uma coisa: ela é plural. Ela não é nem um pouco singular. E eu já começo aqui apresentando aqueles que vão me acompanhar, né? Que eu tenho aqui o Tomás Caetano, de fato, né, de um outro ramo de justiça, não é o mesmo que o meu, é o TJ do Mato Grosso, né? Tem um secretário de lá, gestor de lá de TIC. Eu tenho aqui ao lado o Nicolas Jesus, né, que é da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Também tem uma realidade bastante diferente, até porque ele é cliente do Poder Judiciário. Ele utiliza bastante os sistemas do Poder Judiciário e tem que dar o suporte para os defensores para que eles consigam nos acessar. Inclusive, talvez ele tenha até críticas, né, e necessidades aí de tentar fazer com que os nossos serviços sejam melhores para que ele consiga aí atender os jurisdicionados que trabalham com ele. E do outro lado, eu tenho aqui o meu colega, o George Maciel, que é um exponente da inovação, trabalha na Justiça Eleitoral no TRE de Pernambuco, que vai compor o painel juntamente comigo, Felipe Brito, que sou do TRE do Pará, também do ramo da Justiça Eleitoral. E eu já começo aqui falando com o George, não poderia ser diferente, meu amigo, falando que a Justiça Eleitoral ela tem esse papel, de fato, diferente, ela tem uma carga administrativa muito maior do que, de repente, tem a prestação jurisdicional nos demais segmentos de justiça. E eu começo perguntando para o George o que ele vê, na visão dele, considerando o processo eleitoral, pensando na infraestrutura que dará suporte a esse processo eleitoral em 10 anos. Felipe, eu acho que a gente está num momento singular da história e eu fico feliz de estar conseguindo ver toda essa inovação, né? A gente tem visto aí, em poucos anos, revoluções, né? Assim, que tem trazido possibilidades antes não imagináveis para a gente, principalmente que é da tecnologia, né? E aí vai trazendo desafios, porque se a gente fala de tecnologia, não é só tecnologia, a gente precisa entender de humano, a gente precisa entender para quem a gente está construindo os serviços, a gente precisa entender quem vai utilizar esses serviços, é uma coisa que eu venho batendo muito nessa tecla, né? Não dá para poder a tecnologia por si só, né, reinar, então a gente está aí preocupado com IA, falando da IA vai substituir, não, IA é um acessório, a gente vai ter que aprender a utilizar ela como acessório, e as questões de infraestrutura, elas estão cada vez melhores, né, assim, a gente vai tendo nuvem, né, assim, e aí vem uma preocupação minha com relação a nuvens, e aí a questão de soberania de Estado nacional, a gente é da Justiça Eleitoral e a gente tem uma preocupação grande com segurança, e o nosso negócio é dependente de segurança, né? Porque em segurança não se compra, né? Segurança é confiança. A confiança segurança se compra, mas confiança não. Confiança é uma coisa que a gente conquista. E o nosso negócio é totalmente dependente da confiança, como do tribunal também, né? E essa questão de expansão da infraestrutura, ela tem alguns cuidados, né? No caso da Justiça Eleitoral, a gente tem nuvens próprias, armazenadas conosco, né? Que cada vez a gente tem precisado de mais infraestrutura, porque os serviços cada vez mais exigem mais infraestrutura. A gente tem hoje um e-título que roda no mundo todo e roda atendendo um número monstruoso de eleitores. E a gente hoje, eu não sei se os senhores sabem, a gente detém, acho que um dos maiores bancos de dados do mundo é Oracle. E a Justiça Eleitoral hoje detém a marca de ser o órgão que tem, assim, a instituição, né,
que tem o maior volume de acessos no mundo. Veja, simultaneamente, a gente tem num dia, a gente tem o que? Eu acho que mais de quantos milhões de eleitores a gente tem usando a título hoje? 127 milhões de eleitores que utilizam no mesmo dia. É uma realidade bem diferente de um Tribunal de Justiça, de uma Defensoria, que tem uma estabilidade de atendimento, né? Assim, vocês têm volumes diferentes, mas assim, eles se mantêm numa curva mais ou menos, penso eu, estável, né? E a Justiça Eleitoral trabalha com esses picos, né? E a gente, quando me diz assim, você é secretário de tecnologia, o que é que você faz? Eu digo logística. Porque o que a gente faz hoje é logística. E essa logística depende muito de infraestrutura. E cada vez mais a gente precisa de mais tecnologia, mais infraestrutura, porque a gente tem, na transformação para o mundo digital, exige muita infra, né, muita segurança, porque do mesmo jeito que a gente vai colocando os serviços lá, a gente vai criando a dependência e não há mais o que falar de sair do ar, de não prover um serviço, porque se a Justiça Eleitoral sai do ar, a gente não tira um título, se a gente não tira um título, a pessoa não tem um CPF, se não tem um CPF, não tem uma conta, se não tem uma conta, talvez não consiga um emprego, então isso não é mais admissível, e aí vem a questão de continuidade do negócio, que é uma importância para a gente, tanto do ponto de vista de provedor de serviços públicos, como também de um órgão que não há mais em 2024, acho que para todos nós, a gente não tem mais como argumentar para a população assim, meu serviço está fora, né? Assim, vocês sabem que vocês nunca chegaram para votar e disseram assim, eita, atrasou aqui, a urna vai estar só na segunda. Não acontece isso, acho que nenhum de vocês teve essa dificuldade. O máximo que a gente consegue é ter um índice de quebra de perto de 2%, menos do que isso, mas a gente substitui rápido, tudo eletrônico, mas assim, são movimentos logísticos, movimentos de infraestrutura muito pesados, em que a gente tem que ter uma continuidade de negócio assim, rápida. A gente tem um dia para poder fazer tudo. E isso exige cada vez mais infra, né? Mais usuários usando os nossos serviços e, obviamente, a gente vira a cereja do bolo, porque a gente chama hacker, assim, a quantidade de ataque que a gente recebe assim, é uma coisa assim, monstruosa. Assim, eu acho que a gente tem mais de 100 mil ataques por minuto, né? É um volume de mais de 100 mil ataques por minuto. Então, assim, são números assim, muito expressivos que faz com que a gente tenha que usar soluções assim, que às vezes não existem no planeta, né? A gente fez a fabricação de urnas, né? Assim, só 2 empresas no mundo se habilitaram a fazer. Então, a gente está construindo tecnologias que às vezes a gente não está conseguindo encontrar fora do planeta, né? Assim, tá ali. Oracle a gente hoje ainda tem essa marca, então são coisas muito, são volumes muito pesados que necessitam de muita infraestrutura para poder a gente conseguir fazer isso funcionar. E obviamente que a gente está quebrando alguns paradigmas na Justiça Eleitoral, que obviamente se a gente acerta, a gente tem legado para entregar para os outros tribunais, defensorias, etc., com essa experiência desse volume de atendimento que a gente consegue fazer em períodos pequenos de tempo. Então, assim, qualquer instabilidade é sentida por nós assim naquele momento, assim, é coisa de você não tem tempo para nem pensar. Então, assim, isso exige continuidade do negócio aprimorada, infraestrutura aprimorada, resiliência, continuidade e, para encerrar minha fala, para eu não ficar falando muito aqui, a gente viu agora Rio Grande do Sul, que com a catástrofe natural, a gente perdeu, o tribunal deixou de funcionar, porque aí falta combustível, falta tudo, e aí a gente começa a se fazer outras perguntas, né? Como é que a gente funciona agora para o futuro? Pandemia, existem estudos que dizem que a gente vai passar por outras, e a gente precisa se preparar para isso. Desastres naturais, a gente precisa se preparar para isso. E isso está umbilicalmente ligado às questões de infraestrutura, que a gente precisa ter distribuídas, que pode, inclusive, eu venho falando com o TCU também sobre isso, a necessidade de a gente usar de a gente se interligar, né? Porque a gente tem um tribunal, tem defensoria, tem TRE, tem uma malha no Brasil que elas não se comunicam de forma que um seja redundância do outro, que a gente possa compartilhar essa infra. E eu acho, e aí deixo a pergunta para os senhores, que a gente já tem um potencial que talvez já esteja até comprado, só falta a gente ligar os pontos, né? Seria isso, Felipe. Acho que assim, já deu para falar muito. Muito obrigado, Jorge. E aí, pegando o gancho do Jorge, que foi muito apropriado, eu queria aqui devolver para o Nicolas, né, para que ele falasse um pouquinho do outro lado, que é justamente quem usa os serviços do Poder Judiciário. Para a gente pensar um pouquinho em disponibilidade. O Jorge falou muito da GCN, de Gestão de Continuidade de Negócio. E aí, naturalmente, quando a gente fala em infraestrutura do futuro, todo mundo já vai direto para a nuvem, né?
nem precisava começar esse painel falando em nuvem, se o Pico ele colocasse o nome do painel como nuvem, seria apropriado. De fato, é um caminho, mas resta entender aonde essa nuvem vai funcionar. Essa nuvem funciona em algum lugar. Ela pode funcionar, como o George falou, fora dos domínios do Brasil, funcionar em outros países, e isso, de repente, pode expor ao risco a soberania daquele país, sobretudo quando a gente fala do processo democrático, né, do exercício ao voto. E a gente tem visto isso, de fato, em alguns países, infelizmente, nessas quebras de sigilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar também na disponibilidade. E, de fato, a nuvem, ela traz uma saída que, se a gente ponderar muito em termos de disponibilidade, ela não é tão cara. E imagina, o estado do Rio Grande do Sul, todos aqui sabem, sofreu uma catástrofe e, graças à nuvem, eu sei de 2 cases aqui, tanto do Tribunal de Justiça quanto do Ministério Público, eles conseguiram levar aquele banco de dados, toda a estrutura que eles tinham do EPROC, toda a estrutura de processos do Ministério Público rapidamente para a nuvem, antes que eles precisassem desligar os seus data centers. Então, de fato, a nuvem, que provavelmente não funciona no Brasil, George, infelizmente, salvou naquele momento. E você mesmo muito bem comentou, é possível que com o aquecimento global nós tenhamos aí uma série de outras catástrofes, tenhamos uma série de outros incidentes que podem sim exigir o uso da nuvem. E aí a minha pergunta é do ponto de vista da disponibilidade. Será que vale a pena pôr em risco a soberania nacional diante da necessidade de ter a disponibilidade? Você, enquanto defensoria, que acessa os sistemas do Poder Judiciário, que não pode deixar os jurisdicionados, aquelas pessoas que os defensores atendem, geralmente as pessoas mais humildes, não pode deixá-los sem um sistema de justiça. Você entende que vale a pena correr esses riscos? O que é que você enxerga do ponto de vista da defensoria para a manutenção desses sistemas no ar? E se de fato vale a pena migrar para a nuvem, ir para esse mundo, talvez desconhecido para alguns, mas que traz um custo menor de capacidade, de equipes e uma disponibilidade e a escalabilidade muito maior. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com os senhores discutindo esse tema, né? Bom, eu acho que assim a gente tem que olhar o contexto também das regiões, né? Eu posso falar aqui um pouquinho sobre o Amazonas, né? E para a gente tem uma peculiaridade, principalmente em termos de infraestrutura e da região, né? O nosso estado ele não tem estrada que interliga os municípios, grande parte dos municípios. Nós temos 62 municípios no total. E muitos desses municípios você só chega de barco, né? E agora, por exemplo, com a estiagem, né, a seca que tem esse ano, nem barco chega mais nos municípios, né? Então, a gente passa por uma dificuldade muito grande lá no nosso estado. Então, quando você olha por essa perspectiva, tem que avaliar, né, cada estado tem sua peculiaridade, tem que avaliar a questão da disponibilidade, sim, mas também das dificuldades de se levar uma certa tecnologia para esses lugares, né? Então, a gente não tem, por exemplo, fibra ótica em todo o estado, né? Então, como que a gente faz, por exemplo, ligações ponto a ponto, né? Então, se eu tiver um data center local, como que eu vou conectar os outros polos da defensoria, né? Como que o próprio Tribunal de Justiça, né, que também está nessas comarcas, como que ele vai conseguir conectar tudo isso, sabendo que não tem fibra ótica que chega lá, né? Então, a gente depende, por exemplo, da internet satelital em muitos municípios. E aí, agora, claro, com a chegada da Starlink, a gente tem um grande up aí nessa tecnologia, mas a gente fala de satélites que você tinha ali 4 megas de download numa banda, né? 900 milissegundos, né, numa requisição. Então, é uma dificuldade muito grande, né? Eu entendo que, pelo menos da nossa parte, na Defensoria, a gente já trabalha com a nuvem desde 2018. Foi uma decisão muito cedo, né, partir por esse caminho, né? A gente tem, assim, e existe, claro, uma grande responsabilidade em cima da equipe da TI, né, em manter tudo isso funcionando, né, no dia a dia. A gente sabe que, para quem não entende o contexto da defensoria, a gente trabalha com pessoas extremamente vulneráveis, né? Então, há realmente uma grande responsabilidade de manter esses serviços funcionando, né?
Então, o que a gente pode fazer é pensar também em outras soluções, né? Até que funcionem de forma offline, quem sabe. Fazendo sincronização de servidores, por exemplo, até conseguir, para que o serviço não pare, né? E falando especificamente da integração das defensorias com o Tribunal de Justiça, é muito importante o passo que os tribunais têm dado, principalmente no que tange ao portal de serviço do Poder Judiciário, né, que a gente está aí muito otimista, né, que realmente vai ajudar bastante a integrar. O papel do CNJ tem sido extremamente importante na integração dessas tecnologias, né, e, ao meu ver, dependendo da questão da região, eu acredito que sim. Lembrando que quando você tem uma infraestrutura local, ao invés de ir para a nuvem, que é uma decisão de negócio, você também assume os riscos. Então, foi falado muito bem aqui da quantidade de ataques, de todos os riscos, né, de queimar um servidor, riscos de problemas mesmo do ambiente, né, que pode acontecer, e você assume completamente esses riscos quando você tem uma infraestrutura local, né? Sendo que na nuvem você já tem ferramentas e já tem soluções embutidas no serviço que já te auxiliam nesse sentido. Então você meio que mitiga os riscos e tem aquela corresponsabilidade com a empresa contratada para gerenciar esses riscos. Então isso é extremamente importante. A gente não pode falar só de disponibilidade, mas sim da integridade disso, né? Então, o risco sempre vai ocorrer, seja de disponibilidade, seja de integridade. Mas a gente tem que pensar ali no contexto regional aquilo que melhor funciona para a região. Essa é a minha opinião. Obrigado. Realmente, eu acho que a nuvem ela se consolida, né? Tudo que a gente vai discutir aqui leva para esse caminho, é um caminho mais simples. Eu acho que o fato aqui do debate talvez seja dizer onde essa nuvem vai funcionar, né? O local dela. Tá bem claro que o Jorge colocou. Eu entendo bem o seu contraponto, né? A gente, quando lida com localidades como a região norte do país, ou até mesmo a região centro-oeste, nós ainda temos muitas populações que precisam ser assistidas, que precisam ser atendidas, sobretudo pelo Poder Judiciário, e tem uma série de dificuldades para se fazer isso. Então, talvez seja um risco a se pensar em ter sistemas e soluções mais disponíveis, usar serviços que, de repente, não sejam nacionais, sejam multinacionais ou de outros países propriamente ditos, e talvez isso traga um risco à soberania do país, sim. É algo que tem que ser pesado na balança, como você muito bem disse, é uma decisão de negócio. Até que ponto eu estou disposto a levar esses serviços a essas populações? Mas eu queria mudar um pouquinho o assunto, e eu preciso falar de um ponto específico. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de assumir a Secretaria de TI do TRE do Pará, lá em 2013, já tem algum tempo, e a gente tinha uma equipe bem pequena. E eu lembro que na infra, a gente precisava escolher, Jorge. O que eu vou fazer hoje? É o backup? Amanhã eu ia escolher se era manter uma conexão funcionando, ou então fazer uma contratação, porque é uma equipe muito restrita. Muitas vezes é uma equipe que às vezes queria migrar para o mundo Linux e não tinha o conhecimento Linux. Então a gente não conseguia fazer aquela mudança, precisava estar refém de alguma marca proprietária, algum software proprietário que tinha um custo maior. Então manter a infra funcionando outrora, de fato, era um desafio muito grande. Ainda é, né? Não deixou de ser. Mas eu lembro muito bem o que a gente fez. Investiu, aumentou a equipe, convenceu os dirigentes do órgão que a TI tinha um papel estratégico, e esse papel ele se destaca, sobretudo agora em momentos de inovação, e a equipe foi crescendo. Então a gente tem hoje quase 140 pessoas, esse número cresceu pelo menos 3 vezes de 2013 para agora. E aí nessa linha, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Tomás, que eu acho que é bem a cara do Mato Grosso e bem aquilo que a gente conversou ontem, né, por ter passado por isso. Até que ponto hoje a infraestrutura ainda depende de conhecimentos muito específicos, muito especializados, e como a nuvem pode ser uma saída para isso? A gente conversou muito ontem sobre uma coisa que a nuvem traz, que são as estalecas. Ou, não sei se todo mundo sabe o que é estaleca aqui na nuvem, né? Então eu contrato um serviço de nuvem, para quem não conhece, e aí dentro desse serviço de nuvem, pode ser de qualquer um desses grandes provedores, eu tenho créditos. E com esses créditos eu consigo contratar desde soluções de segurança da informação até soluções de IA generativa para integrar inteligência artificial nas minhas aplicações. Então eu faço um contrato, e consigo ter todos esses serviços à disposição. E o melhor, com baixíssima
custo de pessoal e também de necessidade de conhecimento. E aí a minha pergunta para você agora é, será que esse modelo de nuvem, ele não vai melhorar um pouco essa pressão sobre as equipes de TI, sobre essa capacitação das equipes de TI, esse número de pessoas que a TI precisa ter? Será que a gente não vai conseguir diminuir o número de pessoas ou voltar para outras áreas do negócio, como, por exemplo, a inovação, o desenvolvimento de sistemas, a segurança da informação? É essa a pergunta. Boa tarde a todos. Agradecer ao Judiciário Exponencial, ao JX, pela oportunidade de falar para uma plateia tão qualificada, ladeada por colegas com essa experiência tão diversa, né, tão rica, e que tanto pode construir aqui em conhecimento. Bom, eu acredito que eu tenho uma abordagem muito pragmática para essas questões de uso de nuvem. A gente tem que lidar com a realidade que existe hoje. Questões de soberania, evidente, são legítimas de preocupação, mas elas precisam ser resolvidas em outros fóruns, né, de que normalmente não é da maioria das pessoas, né, que convivem conosco. Estamos falando de legislação, de agências de controle mesmo, para criar essa proteção nacional. A gente não deve privar o serviço público da oportunidade de se modernizar com o que é ofertado pelo mercado. O serviço público não tem essa capacidade, pelo menos na maior parte dos órgãos, né? Alguns tribunais têm, defensorias, têm maior capacidade, maior envergadura para tentar buscar eficiência com os próprios braços, né? Mas isso costuma ser menos eficiente do que pegar soluções prontas. Então, nuvem é a solução, né, para todos esses problemas? Sem dúvida. A gente teve oportunidade aqui em diversos painéis, ouvindo o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Minas e tantos outros que compartilharam conosco suas experiências em diferentes circunstâncias, né? Todos eles reconhecem o valor de nuvem para simplificação de infraestrutura, parar de comprar peças, né, e chegar mais perto de algo mais próximo da entrega, né? Como disse o Dante aqui, né, ele deu um moonshot ontem falando que o moonshot da justiça é não ter justiça, porque não teria treta, né? Essa brincadeira, né? A gente vê, lógico, é uma brincadeira utópica, mas a infraestrutura em si, ela não é o objetivo da entrega, né? O serviço digital é o que a gente está procurando. A gente não precisa conviver com essa complexidade. E a gente vive discutindo isso em diferentes fóruns aqui de Enastic, Expojude, e toda vez que a gente pega para conversar, a gente vai discutir com algum tribunal, vai discutir a dificuldade de manter mão de obra qualificada, principalmente de especialistas, né, dentro da área de tecnologia. A dificuldade de se ter orçamento para comprar tudo isso, a dificuldade de acompanhar o mercado com a dinâmica burocrática que a gente tem de aquisição. Então, nuvem com esse formato, né, é mais a brincadeira da estaleca, né, que é uma moeda, né, você compra créditos, né, para quem não é tanto da área técnica, você compra créditos e com esses créditos você compra praticamente qualquer coisa que esteja no marketplace. Não tem ninguém do jurídico, espero, que senão já vão cancelar nossos contratos em nuvem aqui, né? Brincadeira, mas é óbvio que sabem disso, mas isso é uma disrupção na maneira, na burocracia que a gente tem de contratação. Então, a gente tem um time de dev trabalhando com o IA, de repente ele está pesquisando, está com dificuldade de implementar alguma coisa, e ele vem e fala, olha, se eu usar, hipótese, vou chutar um Elasticsearch, eu resolvo esse problema. Tá, começo a usar a versão free, estou com dificuldade, preciso de um recurso. Agora eu paro o projeto e vamos discutir uma compra. Demanda compra, entra no PAC do ano que vem, aí a gente vai modelar, e aí daqui a 2 anos eu estou com a solução, 1 ano eu estou com a solução comprada. Isso é inviável no ritmo que as coisas acontecem hoje em dia. A gente precisa ter mais dinâmica. Não há nada, obviamente o mundo muda, mas não há nada que indique que a inovação vai reduzir de velocidade, né? Tribunais diferentes enfrentam problemas diferentes, circunstâncias diferentes. Conversava há pouco com o Saman de São Paulo, né, que é o maior tribunal do mundo, né, e eles fizeram recentemente um investimento de infraestrutura. Faz sentido sair correndo para eles já usam cloud, mas o ritmo que eles irão para a cloud é um ritmo diferente do que o Tribunal do Mato Grosso vai para a cloud, que a Defensoria foi para a cloud mais cedo, né, por uma necessidade. Então, eu acho que é claro, é evidente que a modernização da infraestrutura depende da adoção de cloud, mas dificilmente eu não encontrei nenhum colega, pesquisei para a gente não ficar na ilha da nossa própria realidade, ninguém que planeje ter só nuvem, pelo menos em organizações maiores.
por questões de soberania e por questões, não exatamente de soberania nacional, mas principalmente por questões de liberdade comercial, né? De poder falar, olha, a gente está muito caro nuvem nesse momento, ou eu não tenho orçamento no corrente, é algo comum, né? Acho que os tribunais que estão comprando nuvem estão vivendo esse desafio, né? A gente comprava storage, lâmina, processamento, memória, tudo isso entra como despesa de capital. E muitos órgãos têm, pelo menos os tribunais normalmente têm receitas próprias, né, que pode sustentar esses investimentos em equipamentos, no CAPEX, né, chamado CAPEX. E quando a gente vai para a nuvem, a gente passa a comprar algo que é corrente e, portanto, vem da despesa que é de repasse do Estado. Nos tribunais estaduais, acredito também, é parecida a semelhança com nos TREs em defensoria. Isso pode se tornar um problema para a continuidade dos serviços de infraestrutura. E particularmente, porque isso é um grande problema, porque parece que não, mas eu não estou falando de infraestrutura. Infraestrutura, segundo Gartner, a infraestrutura, a despesa com infraestrutura, ela consome cerca de 20% do orçamento de tecnologia de informação dos órgãos, no geral, né? Em todos os segmentos, aí estou falando de banco, etc. Quando a gente vai para órgão público, para governo estadual e local, esse número, esse percentual, ele sobe 5%. Aí o Gartner divide ali um pouco para networking, né, para a conectividade em si, e vai variar mais uma vez da realidade. Então, um tribunal mais centralizado, menor, vai ter menor investimento em networking e mais em data center, né? Então, não importa se data center é local ou em nuvem, mas é infra, né? Então, isso representa 20% daquilo que quem não é da TI fala que a gente gasta muito, 20% do nosso orçamento está aí. Então, é importante saber usar bem, otimizar esse recurso, porque ele é significativo, né? E a gente já tem essa demanda crescente de deslocamento do orçamento da TI, do orçamento da TI para a operação, para a OPEX, né? Que vai para o corrente. E isso pode se tornar uma limitação no futuro, né? No futuro breve, a gente está falando de 2, 3 anos para frente. É significativa a despesa em nuvem para todo mundo que contratou. E aí a gente precisa ter solução para isso. Ter infraestrutura local e capacidade de reação para esses problemas é importante. Então, me parece, né, da realidade do nosso tribunal e também da maior parte dos tribunais com quem eu conversei para poder trazer algo de útil para vocês, é que o cenário vai depender a dose e vai variar a dose de acordo com a realidade de cada tribunal e com o momento. E isso vai ser transformado de acordo com que esses custos de nuvem subam ou desçam, né? A gente tem exemplos de custos de corrente que a gente tem dificuldade de sair, por exemplo, e entregam muito valor. Licenciamento Microsoft, por exemplo, eu acho que todo mundo que compra licenciamento Microsoft sabe que é caro. É caro, é bom, é poderoso para a transformação da instituição. Se tem um fornecedor, né, tem vários, né? A contribuição para a transformação digital é significativa para o Digital Workplace, né, como a gente fala. Agora, a absorção dessa tecnologia pelas pessoas na instituição nem sempre acompanha esse investimento. Então a gente não tem um ROI, um retorno disso em produtividade, em facilidades, porque ela não é consumida. E aí, nesse caso, né, que o licenciamento se transforma em SaaS e agora eu não tenho mais a licença, eu tenho que pagar todo ano. E qual é a opção? Um movimento que é treinar toda a minha força de trabalho para outra tecnologia. Não é viável. Demora anos para fazer isso. E se a gente toma essa decisão, se eu precisar voltar depois, mais anos para voltar. Então, não faz sentido a gente ficar preso num modelo só de contratação. Acredito muito na possibilidade da gente modernizar a administração pública, ganhar performance, simplificar a TI. Quem está com medo de perder emprego não fique preocupado, porque o staff de TI o staff de TI, assim como a despesa de TI, esse percentual, segundo o Gartner, ele não muda. Nos últimos anos ele é praticamente estável, pequenas variações, 1% para cima, para baixo. E a gente já fala em nuvem em mais de uma década. Para o serviço público isso tem se tornado um pouco mais frequente, agora a adoção nos últimos 5 anos aí em volume, né? E o staff de TI não diminui. Talvez deixou de crescer o que cresceria se a gente fizesse tudo localmente, comprando peças para tentar montar um carro, né? Eu acho que é isso. Então a gente tem uma perspectiva positiva, a gente tem que se modernizar para tentar contratar isso de uma maneira segura para a administração pública, na dose adequada para cada estratégia de órgão em situação que estiver naquela circunstância. Bom, muito obrigado. Ninguém escapa de infraestrutura sem falar de cibersegurança, de segurança da informação.
E saiu uma pesquisa recentemente, acho que todos aqui têm domínio, ela foi amplamente divulgada, de que os danos em cibersegurança às organizações deve se tornar ali uma perda trilionária. Eu não vou lembrar o valor exato em trilhões de dólares, mas eu lembro exatamente que seria a 8ª economia do mundo. Então, até à frente do Brasil, inclusive em termos de PIB, ou seja, um gasto muito grande. Do outro lado, os investimentos que são feitos em cyber pelas organizações têm um valor muito menor, não chega a 500 milhões de dólares, que é um valor infinitamente menor do que esse. Então há, de certa forma, uma desproporção que talvez deixe aí as instituições cada vez mais vulneráveis. E acho que o Geórgio tocou, quando ele falou de continuidade do negócio, ele falou uma palavra bem importante, né? Resiliência. Né? Quer sofrer os ataques, sim. A pergunta não é se vai sofrer, é quando vai sofrer, né? E quando vai ser invadido. E aí se preparar para conseguir manter o negócio funcionando no menor tempo possível e evitar as perdas. Mas aí quando a gente fala em infraestrutura em nuvem, o Geórgio também colocou muito bem isso no início, a gente está colocando nas mãos de terceiros o nosso ouro. Imaginem que, se eu vou pegar o processo, o PJE, por exemplo, ou o EPROC, a base de dados de processo Vocês conseguem ouvir? Falhou. Se eu for pegar a base de dados de processos judiciais do Brasil, processos judiciais são conflitos, naturalmente entre seres humanos, entre instituições, entre organizações, mas naturalmente narram ali o comportamento de uma sociedade inteira. Imaginem o valor que tem uma base dessas nas mãos de um outro país. O domínio que ele teria, por exemplo, para treinar uma IA. Não para saber como julgar um processo ou outro, ou de repente para causar um desequilíbrio econômico, mas muito mais para entender o comportamento daquela sociedade. Todas as relações humanas estão ali dentro daquela base. E aí quando a gente fala em nuvem, Jorge, eu estou entregando isso nas mãos de alguém. Eu não sei de quem, mas de alguém, ou de algum país, ou de alguma instituição. E ainda que eu fale em criptografia, ainda que eu fale em proteção, ainda que eu fale em contratos, ainda que eu fale em diversos tipos de proteção, sejam elas legais ou ainda técnicas, a gente sabe, por exemplo, uma computação quântica, praticamente nenhuma criptografia existente hoje vai conseguir esconder ou ocultar alguma informação. Então, essas informações, da feita que elas estão na nuvem, pode ser que daqui a 10 anos alguém consiga decriptografar e ter acesso a todas essas informações. E a pergunta que eu coloco para o George é: o que fazer nesse cenário, George, em que eu preciso ir para a nuvem, porque eu preciso garantir meus serviços funcionando a qualquer custo, eu preciso atender o jurisdicionado do Amazonas, do Pará, de São Paulo, do Mato Grosso, sobretudo aqueles mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo eu sei que eu estou colocando o pote de ouro na mão dos outros. Qual seria a solução na visão do George, que é um entusiasta de futuro e de tecnologia, para se ter uma alternativa a esse modelo que fosse sustentável e ao mesmo tempo garantisse essa disponibilidade? Esse vai ser um tema que vai um pouquinho contra a maré, mas assim, eu vou começar a falar para vocês, porque assim, a gente tá todo mundo focado, a gente tá aqui falando em nuvem e tal, etc. Mas assim, eu tenho uma preocupação prévia, Felipe, e essa preocupação pode soar até poética, mas assim, eu já vi isso acontecer. Eu sou filho de um cientista nuclear, quase nascia na Holanda, mas meu pai desistiu de última hora, porque ele viu que o programa nuclear brasileiro não ia acontecer. Mas eu descendo de pessoas que desenvolviam tecnologia nacional. Então eu fui formado, treinado para desenvolver tecnologia. Não é por acaso que você me vê desenvolvendo, eu fui treinado e nasci nesse ambiente. No estado de Pernambuco, que tinha o Vale da Areia. E se vocês pesquisarem aí Vale da Areia, George Maciel, vocês vão encontrar meu pai. Nessa época da reserva de mercado, Felipe, quando a gente teve uma reserva de mercado no Brasil, a gente fabricou computador em Pernambuco e eu vi isso acontecer. Eu vi o Curisco, nasceu na empresa do meu pai, eu vi a gente fazer BIOS, eu vi a gente fazer placa-mãe, a gente fez todo o ecossistema. A única coisa que a gente não fabricou foi o processador. E a gente estava num momento que a gente estava desenvolvendo tecnologia nuclear, o Brasil tinha uma grandeza tecnológica. Só que em um determinado momento, e eu acredito obviamente que por interesses internacionais que manipulam a política brasileira, a gente está perdendo essa corrida com relação à construção de tecnologia. E um país só é grande, isso só se sobressai no cenário internacional se tiver tecnologia. Senão a gente vai ser plantador de cana, não que plantador de cana seja ruim, mas senão a gente vai ser um fornecedor de commodities. Hoje a balança comercial brasileira, a gente está hoje
vendendo 80 bilhões de dólares e comprando 60 bi. Bacana, 20 bi de superávit. Não, a gente vendeu 80 bi de ferro, de commodities. E a gente comprou 60 bi de tecnologia dos outros. E isso faz com que a gente seja refém. Porque é isso que já está acontecendo. A gente não está olhando. Nuvem é o próximo. Quando a gente migrar tudo para nuvem, vão dizer assim, agora tu vai ter que pagar o preço que eu quero te vender. Vocês têm Netflix. Se subir agora, vocês saem da Netflix. Vocês têm hoje Disney. Se subir agora, vocês saem da Disney. Pirulito para tirar da boca é difícil. É o que está acontecendo com a gente. A gente está vendo agora uma Oracle chegar e dizer assim, não, agora é X para tu querer. A gente está chegando agora para uma hiperconvergência, agora é X, porque ninguém quer mais vender nem equipamento para a gente. Não, eu te vendo um serviço. Tu vai me pagar e tuas soluções estão tranquilas. A gente se lembra disso, a gente está vivendo isso na casa da gente. Então a gente está vendo as grandes multinacionais colocando os pirulitos na boca, que depois eles não vão, a gente não consegue mais soltar. E aí faz assim, tua Netflix agora vai ser 70. Aí tu diz, mais 20 reais a mais? Eu pago. Né? E a gente está fazendo isso. E isso está acontecendo com a gente agora. Porque a gente passou a ser um país que não desenvolve tecnologia. A gente tem hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje uma necessidade de 150 milhões de profissionais de TI no mundo. A gente só consegue formar 50. A evasão na universidade, por exemplo, no SIM, que é CAP7, um dos maiores centros de... SIM é o Centro de Informática da Universidade Federal, é hoje reconhecido como entre as 5 maiores lideranças sul-americanas de produção de tecnologia. É o único estado que tem 2 centros de produção e clusters de IA para treinar e etc. A gente tem hoje uma evasão de 70%. Vocês sabem que é 70% de alunos que entram na Federal e não conseguem terminar um curso? Vocês sabem o que a gente não está conseguindo acompanhar o ritmo e ser um país que a gente cada vez mais, a gente não sabe nem, a gente não tem mais um editor de texto, a gente não tem mais um software de comunicação de mensagem instantânea. A gente está vendo aí o escândalo do WhatsApp com a Meta. A Meta fez mudanças e aí agora ela cruza informações, nossos metadados no WhatsApp para poder vender no Instagram e a gente não diz nada. E isso é feito aquela poesia que se atribui a Mayakovsky, né? Na primeira noite ele entra nos nossos jardins e nós não dizemos nada, né? Na segunda eles pisam nas nossas flores e é alguma coisa assim, e a gente já não diz nada. Na terceira ele corta a nossa goela, porque aí a gente já não pode dizer mais nada mesmo. E é isso que eu vejo de um ponto de vista global acontecendo. A gente está sendo subjugado, né, por ferramentas cada vez mais virando serviços. E que a gente está colocando todo o nosso ouro. Vejam, pessoal, hoje a maior riqueza é dados. Dados. Dados é o novo petróleo. Dados é a coisa mais valiosa do mundo. A Amazon só tem uma empresa que dá dinheiro. É a AWS, é a da nuvem. Porque a outra é deficitária. Aí você diz assim, como é que a pessoa mantém uma empresa deficitária? Ela vende tudo. Porque na realidade o dado maior está na informação. A gente vai na Drogazil comprar hoje, você deixa uma informação... Essas informações têm muito valor e a gente está entregando de graça. Uma vez numa discussão dessa aí, eu não vou nem dizer a empresa, mas o camarada disse assim, mas você só está vindo porque quer, a gente não te obriga. Né? Dá para tirar agora os roteirizadores de estrada que a gente usa? Não. Mas com isso a gente está entregando onde a gente está, etc. Coisa que as mulheres, os homens gostariam de saber muito, né? Para onde as mulheres sabem, mas a gente entrega isso às multinacionais de graça, coisa que a gente não entregaria, nem a mãe, nem o pai, nem a esposa, né? Nem o marido, mas eles têm. E a gente nem pensa nisso, porque é seguro, né? Você se sente seguro? Quem aqui, levanta a mão, quem não tem um Gmail? Levanta aí, por favor. Alguém não tem Gmail? Transita informações que vocês dariam acesso a seus maridos, suas esposas. Vocês dariam a senha para... né? E veja, e a gente está fazendo isso agora no ambiente público. Aí vem George, Felipe, né? A gente tudo aqui, gestor de tecnologia. A gente está fazendo, entregar dessa forma. Que penso eu? Construção de tecnologia, Programa Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia, a gente construiu urna. Urna inimaginável. Quem lá atrás, em 96, imaginava que a gente ia conseguir gerenciar 577 mil urnas, entregando em tribo indígena, entregando o resultado. O último agora eu entreguei em 2 horas da capital, a gente terminou em 4 horas e o pessoal reclamando porque não entregou mais rápido. Quem imaginaria isso?
Quem consegue hoje fazer uma entrega de urnas? Eu entreguei 24 mil urnas em 3.333 locais, da sexta para o sábado, coloquei na bancada, testei a tomada, troquei a luz, funcionei tudo, testei tudo, a gente fez isso de um dia e meio. A gente deslocou 20 mil homens, de 24 mil lançamentos de tropas, de forças, botando em cada escola daquela. Então, veja, é uma logística muito aprimorada. Por que a gente não está pensando, e aí é onde eu digo, e eu estou falando isso para o TCU, você tem equipamento lá, você tem equipamento lá, eu tenho equipamento, você tem equipamento. Por que a gente não padronizou? A gente tem rede, tem internet, tem tudo. Por que a gente não padronizou e criou uma nuvem pública? O que é que falta? A gente já tem. Pensem, nós já temos, mas a gente não aprendeu a interligar. A gente não aprendeu porque a gente não faz colaboração. Enquanto o CNJ está fazendo a gente competir um com o outro para ter selo, na realidade a gente deveria ganhar selo por cooperar. Deveria ser selo para quem coopera. Aprenda a cooperar um com o outro. Ó, vamos falar a mesma língua e a gente coopera. Se a gente cortar tua linha, tu continua do TRE de Pernambuco. A gente dá lá na Amazônia. Lá o Google está na Índia testando laser. A gente tem laser lá em Pernambuco e a gente está falando sobre isso, de levar laser, não para ter satélite, mas para a gente usar laser que a gente consegue transmitir e criar uma malha lá. A gente da Justiça Eleitoral, você está gastando um investimento de 2 em 2 anos para poder contratar um satélite, depois o cara te vende de novo, 2 anos depois, a sucata que ele usou na eleição anterior, ele te vende de novo, tu paga de novo. Era para a gente passar lá uma vez só, deixa uma ponte de presença lá, tu usa na Amazônia o que a gente gastou como TRE, mas a gente não está pensando em conjunto. Então eu acho que hoje no país da gente a gente não tem um pensamento de nação. É inimaginável você pegar os Estados Unidos e dizer assim, vou botar as informações do governo no Brasil. Nem a pau. É inimaginável a Inglaterra fazer isso. É inimaginável a França fazer isso. E por que a gente faz? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Essa é a pergunta que a gente, como gestores dos dados, precisa responder. Essa é a pergunta que quem for do TCU aqui deveria estar conversando. Essa é a questão de a gente ser nação. A gente tem visto hoje nas eleições interferências estrangeiras. Não tem poesia aqui não. A gente sabe. A gente viu acontecer, a gente viu espionagem na Petrobras, a gente vê a briga China-americano. Né? A briga não é porque o 5G é Huawei, não. A briga é porque assim, o backdoor não é americano, o backdoor é chinês. Né? Então eu quero ter o backdoor americano, o outro ter o backdoor chinês. A gente está num mundo multipolar. Rússia e China de um lado, Estados Unidos do outro, e a briga pela computação quântica, e aqui a gente ainda está chupando pirulito. Né? E a gente está preocupado na Justiça Eleitoral, e a gente tem na Justiça Eleitoral hoje algoritmos pós-quânticos, porque essa é uma preocupação real nossa. Imagine uma interferência numa eleição brasileira. E nós somos hoje reconhecidos, e aí, coisas que a gente às vezes não é reconhecido no Brasil, eu vou para fora do país, e a gente é reconhecido como líder. O mundo está vendo o que a gente está fazendo na eleição, porque a gente não está vendo, a gente está fazendo a maior transformação digital do planeta, mas com o calcanhar quebrado. Com calcanhar dependendo de infraestrutura internacional. No dia que fechar a comporta, a gente está ferrado. Então eu acho que isso deve ser pauta de governo, pauta estratégica, pauta nacional e sem tecnologia, digo a vocês. A gente pega hoje um F-15, que é silício, areia, ferro, mas houve um beneficiamento tecnológico ali que faz com que a gente pegue talvez a plantação de soja lá do teu estado todinho, a gente não compra um F-15. Qual é a diferença? Tecnologia. Quem é grande hoje? Tecnologia. E a gente tem visto a gente ser ceifado. Programas nucleares sendo ceifados, programas de construção de navios sendo ceifados, e isso é igual à história do mundo. A Inglaterra cresceu assim, né? Começando a fabricar os navios, porque assim, eu não quero mais fabricar navio, vou terceirizar. Eles aprenderam. O chinês aprendeu assim também. Vou terceirizar. O americano está em pânico hoje, porque hoje, se disser assim, Trump tentou fazer isso. Eu vou fabricar agora celular, iPhone nos Estados Unidos. Pasmem. Todas as empresas de parafuso dos Estados Unidos, se elas se juntarem, elas não conseguem produzir parafusos suficientes para a produção de iPhone. E o americano agora está se vendo diante disso. Vem computação quântica, porque assim, vai ficando rico, eu não vou fazer mais, eu vou terceirizar, né? Aquele negócio, a gente tá rico, a gente contrata 3 empregadas, bota em casa, faz isso, mas uma hora a conta chega, e essa conta pode chegar pra gente, e essa realmente é minha maior preocupação hoje. Obrigado, Jorge, sobrou pouco tempo, então eu vou pedir para que continue falando, vou passar direto aqui para o Tomás, para que ele comente a questão da cooperação, que eu acho que é um dos pontos bem interessantes desse futuro da infraestrutura, e eu acho que é algo que a gente tem que buscar.
Obrigado. Realmente, cooperação é algo que a gente ainda não tem algo estruturado, né? Tem pontualmente com sistemas de informação, aí, PROC, ProJude, PJE, etc., mas em termos de infraestrutura, praticamente nada, né? Também não tem uma coordenação para soluções. Eu vejo a gente discutindo IA, por exemplo, eu vejo muitos tribunais tokenizando, né, pagando por tokenização do mesmo processo, né? Porque ele passa pelo tribunal estadual e depois ele sobe e a gente tokeniza lá para a nossa IA. E paga por essa tokenização, e daí sobe, e aí lá no STJ tokeniza de novo, né? E eventualmente volta e tokeniza de novo, né? E a gente acaba, a gente ainda precisa evoluir, talvez, como plataforma de poder judiciário, e aí não falando de infraestrutura física, mas infraestrutura de processamento de inteligência mesmo, para poder aproveitar e otimizar essa entrega, né? Eu acho que é sim, com certeza, uma oportunidade para o nosso futuro. Deixa uns minutinhos. Então, concordo plenamente com tudo que foi dito. A gente tem discutido isso muito na defensoria também, né? A gente vê as defensorias ali desenvolvendo coisas parecidas, e a gente precisaria sim ter essa infraestrutura compartilhada, e falando de uma infraestrutura nacional, nossa, seria um sonho aí para a tecnologia brasileira. Possível, né? Com certeza. Senhores, muito obrigado, o tempo já está encerrado, quer dizer que o painel ele caminhou para uma direção muito boa, que eu acho que é uma direção inédita e é disruptiva também. A gente tem que pensar um pouquinho além, de fato, do que é infraestrutura comum. Muito obrigado a todos e até a próxima.